Estamos ao vivo. Bom dia, irmãos. Estamos ao vivo e vamos começar a nossa escola bíblica dominical daqui a alguns segundos. Estou esperando os irmãos se conectarem. Se alguém já se conectou da igreja, dá um like aí. 2 espectadores já. Tá? Vocês estão me ouvindo bem?
Pois bem, vamos começar o nosso culto. Deus abençoe a cada um. Eu quero convidá-lo a orar comigo, a curvar a sua cabeça, tá bom? Então, eu gostaria, essa manhã, de orar para que Deus nos abençoe nesse culto, ou nessa escola bíblica dominical, e também durante o dia, tá bom? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, pela semana que passou e por essa nova semana que se inicia hoje, neste último dia do mês de março. Louvamos o teu nome pela saúde, pela tua proteção e por tua bondade. Colocamos também o teu povo em tuas mãos para nós juntos louvarmos o Senhor e buscarmos a tua palavra, conhecimento da tua palavra para edificação e salvação. Abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é uma satisfação estar outra vez com vocês. Estamos privados da presença dos irmãos pessoalmente, mas podemos usar essa tecnologia para estarmos juntos adorando ao Senhor. E eu quero convidá-lo essa manhã a louvar ao Senhor comigo, a bendizer o seu santo nome. Nós vamos cantar um hino de louvor ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cante conosco, cante com sua família. Deus vai abençoar a sua vida. Tá bem? Vamos louvar o Senhor. Adoraremos o Salvador, vem adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, vem adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é, vem adorar o Senhor. Seus clamarão, Deus honrarão, vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar. Adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus mediador e o Rei dos céus. Venha adorar o Senhor pra sempre. Venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei. Venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei. Vem adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Vem adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Vem adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, vem adorar. Adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus mediador e o Rei dos céus. Venha adorar o Senhor pra sempre. Venha adorar o Senhor. Amém, meus irmãos. Que bom nós adorarmos o Senhor e louvarmos o seu nome. Venha adorar o Senhor. Você que entrou agora, nós acabamos de cantar o hino, venha adorar o Senhor.
eu gostaria de dar algumas informações da nossa igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que é membro da igreja, é congregado e sempre participa da escola bíblica dominical conosco, hoje é o dia de nós lermos Provérbios capítulo 2. Semana passada, nós meditamos em Provérbios capítulo 1, apenas uma parte do capítulo. Hoje, Provérbios capítulo 2. Você deve ler com sua família Provérbios capítulo 2 hoje, tá bom? Eu vou fazer meditações. Quando nós saímos da quarentena, então nós voltamos a ter os devocionais de Provérbios capítulo 2, tá bom? Na Escola Bíblica Dominical Online, nós não vamos ter os devocionais, mas você deve ler cada capítulo. Quando eu colocar no grupo da igreja no WhatsApp, eu vou também colocar no Facebook as leituras diárias da semana. Então, eu vou colocar a leitura diária da semana hoje, que começa amanhã até o próximo domingo. Eu vou colocar também o livro ou o capítulo de Provérbios que você deve ler. Tá bom? Hoje é capítulo 2. Para quando voltarmos a ter, então, presencialmente a nossa escola bíblica dominical, a gente ter, então, os devocionais, como nós fazíamos com os salmos, para a gente não atrasar a leitura, tá bom? Quanto mais você ler a palavra de Deus, melhor para você, melhor para mim, porque eu vou ler também, melhor para todos nós. Deus abençoe a sua vida. Algumas informações da igreja para você. Primeira informação é que às quartas-feiras nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. Então a ideia é ler, explicar e aplicar um texto a cada quarta-feira. Então semana passada começamos a refletir no capítulo 2. Então, tivemos o segundo estudo no capítulo 2, semana passada. Na próxima quarta-feira, o terceiro estudo. E assim nós vamos estudando o Evangelho de Marcos. Ler, explicar e aplicar. Outra informação é que a nossa escola bíblica dominical, nós temos um tema para esse bimestre, nós tivemos um tema para janeiro e fevereiro, agora março e abril nós temos um tema também. O tema é Estudando a Revitalização da Igreja, tá bom? Então esse é o nosso tema para o bimestre, março e abril, não esqueça. Terceira coisa é que as mensagens bíblicas do mês de março se encerram hoje, tá bom? Hoje à noite, no culto online, às 19 horas e 30 minutos, eu vou estar pregando sobre discipulado e mutualidade no Evangelho de Lucas. Se você quiser ler o texto, eu vou lhe adiantar. O texto que nós vamos usar para pregar à noite vai ser Lucas capítulo 10. Vamos fazer um panorama, uma exposição panorâmica do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, para a gente pensar e refletir e aplicar em nossas vidas, tá bom? O processo é o mesmo, ler, explicar e aplicar, tá? Nosso tema vai ser o Evangelho integral, discipulado e mutualidade. Eu aguardo você logo mais às 19 horas e 30 minutos aqui pelo Facebook para nós louvarmos o nome do Senhor e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para nós continuarmos louvando ao nosso Deus com o cântico Eu Creio que Tudo é Possível e depois o cântico Então Se Verá. Cante aí conosco, cante com sua família, Deus vai abençoar você. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti.
tua, e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Então se virá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Que bênção podermos louvar o Senhor e bendizer o seu poderoso nome. Eu gostaria de convidar você para nós estudarmos a palavra de Deus. Nosso tema de hoje, em nossas lições, estudando a revitalização da igreja, é o estudo do número 2, a defesa da fé no processo de revitalização da igreja. Mas, antes, eu gostaria de convidá-lo a memorizar 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu não sei quantos memorizaram, mas esse era o versículo para a memorização de hoje. Se estivéssemos presencialmente, iríamos fazer aquela prática.
Melhor dizendo, acho que vou fazer aquela prática de nós repetirmos, hein? Para você repetir aí na sua casa 3 vezes 1 Pedro 3:15. Se você memorizou, você pode já mandar uma mensagem aí, tá bom? Pelo bate-papo, dizendo que memorizou, tá bom? Se você não memorizou, você pode memorizar com a gente. Tá bom? Vamos repetir 3 vezes, você repete aí na sua casa e eu repito aqui na minha, eu e a Gilca, tá bom? 1 Pedro 3:15. Começamos com a referência, falamos o versículo e depois a referência, tá bom? Vamos lá? 1 Pedro 3:15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3:15. De novo, 1 Pedro 3:15. Antes santificai a Cristo em Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3:15. De novo, 1 Pedro 3:15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3:15. Gente, eu estou sempre colocando alguma coisa da outra versão. Essa versão que nós estamos usando é 1 Pedro 3:15. Como eu estou lendo na nova versão atualizada, eu estou sempre colocando alguma coisa, alguma palavra, algum artigo que muda naquela versão. Mas essa é a versão que nós temos que memorizar. Eu espero que você tenha memorizado e que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de convidá-lo a estudar a palavra de Deus a partir de agora comigo, tá bom? Então, vamos meditar no texto que nós temos proposto em 1 Pedro capítulo 3 e vamos então também fazer as aplicações do nosso tema de hoje, tá? Então, deixa eu falar para você uma coisa que eu tenho aprendido durante o tempo de fé e durante o tempo em que a idade vai nos dando mais sabedoria, mais experiência. É que ninguém consegue viver sem esperança. Alguém disse que uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento. A pessoa que disse isso provou cientificamente. 3 dias sem água. Ou voltando, uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem 1 minuto sem esperança. Olha, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas também tinham que se esconder por causa da guerra. Elas tinham que entrar num tipo de quarentena, né, em alguns lugares por conta do bombardeio. E um dos lugares onde algumas pessoas ficaram um certo abrigo durante a Segunda Guerra Mundial. Assim que terminou a guerra, que essas pessoas foram resgatadas no lugar onde eles estavam, no abrigo onde eles estavam, um grupo de crentes estavam junto com essas pessoas, um grupo de cristãos estavam, e quando essas pessoas foram retiradas de lá após a guerra, após o bombardeio, achou-se inscrito nas paredes a seguinte frase: creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Creio no amor, mesmo que ele esteja oculto. Que coisa linda, não é?
Queridos, a esperança brota da fé que nos leva a enfrentar sofrimentos e privações. Estamos no momento de privação da presença de cada um de nós. Mas a nossa fé nos dá esperança e nos leva a enfrentar esse período difícil com esperança, com alegria, crendo que Deus vai fazer algo extraordinário. Nosso estudo de hoje tem como base o texto que nós meditamos, 1 Pedro 3:15. A carta de Pedro, sua primeira carta, foi escrita no ano 63 depois de Cristo, provavelmente na cidade de Roma. E essa carta faz parte das cartas do Novo Testamento, chamadas de cartas universais. O tema principal ou geral da carta é a esperança no Senhor Jesus, ou a esperança em Deus. O objetivo principal da carta, quando Pedro a escreveu aos seus irmãos perseguidos, foi encorajar aqueles irmãos, aqueles cristãos perseguidos, a manterem acesa a chama da esperança. Ela é uma carta amorosa de um pastor carinhoso que tenta ajudar o seu rebanho que atravessa dificuldades. Amados, essa carta é a carta da esperança. Ela é uma carta de esperança, escrita pelo apóstolo da esperança, o apóstolo Pedro. Agora, qual é a importância de estudarmos um texto na carta de 1 Pedro? Ou qual é a importância de estudarmos essa carta? Qual é a importância de 1 Pedro para nós hoje? Primeiro, essa carta nos ensina que o sofrimento e a dor fizeram parte e fazem parte da vida cristã. Jesus não prometeu uma vida sem crises. Ele não ofereceu uma vida sem dificuldades, sem doenças, sem enfermidade. Não, antes ele disse aos seus discípulos que eles deveriam enfrentar essas dificuldades com ânimo, porque ele venceu o mundo. Em suas próprias palavras, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Segunda importância de estudarmos a carta de Pedro hoje é que ela nos fala da preciosidade do cristianismo. O cristianismo é a religião do Cristo. Cristianismo. E o cristianismo é precioso, porque ele dá esperança para o presente e segurança para o futuro. Ou poderíamos dizer, é o contrário. Ele nos dá segurança no presente e esperança para o futuro. Terceira coisa, ela nos exorta a depender totalmente da graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus é que nos sustenta e que nos ajuda a estarmos hoje aqui. Cada um em sua casa, adorando o Senhor, buscando o Senhor, louvando o Senhor. É a graça de Deus que faz isso. É a graça de Deus que nos abençoa. É a graça de Deus que faz com que tenhamos o que nós precisamos. Terceira coisa, ela nos motiva a viver de modo exemplar. Queridos, cristianismo, fé em Jesus, salvação, ser salvo, significa dar exemplo, viver a fé, viver o que pregamos. E em último lugar, ela nos encoraja a viver de maneira esperançosa. Olha, olhamos para o futuro e glorificamos a Deus. Um dia nós estaremos com Ele para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, temos a esperança de dias melhores para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Essa é a importância de estudarmos 1 Pedro. Mas o capítulo 3 da carta de Pedro, ou de sua primeira carta, pode ser dividido em duas partes. Primeira parte, versículos de 1 a 7, fala sobre os papéis dos cônjuges.
Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher quando eles se juntam pelos laços sagrados do matrimônio? Laços sagrados do matrimônio. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher? Pedro está falando na sua carta sobre submissão a Cristo, em algumas partes. E no capítulo 3 ele enfatiza isso. E aí então ele fala sobre o papel do homem e o papel da mulher, falando sobre submissão. Em primeiro lugar, submissão a Cristo. Mas a segunda parte, ou na segunda parte da sua carta, Pedro faz um resumo da vida cristã, que é dos versículos de 8 a 22. Gente, eu tinha passado um slide antes, né? Mas 1 Pedro 3,15 está praticamente no meio da carta e faz parte do parágrafo onde Pedro faz um resumo sobre a vida cristã. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Um resumo da vida cristã e ver o que isso tem a ver com a defesa da fé no processo de revitalização da igreja. O versículo 8, a partir do versículo 8, Pedro deixa de falar de grupos específicos dentro da igreja para falar ao todo o povo. Se você ler, você vai ver, ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Olha, ele agora então apresenta os princípios para uma vida vitoriosa, tanto diante dos homens como diante de Deus. Aquele conhecido teólogo e comentarista, o Warren Wiersbe, concluiu, olhando esse texto, lendo o capítulo 3 de 1 Pedro, que Pedro quer dizer que podemos experimentar as melhores bênçãos nos piores momentos. Olha, meus irmãos, Pedro apresenta um resumo aqui da vida cristã em 3 pontos. Versículos de 8 a 9, ele diz: amem aos amigos e aos inimigos. Versículos de 10 a 13, ele diz: amem a vida. E versículos de 14 a 22, ele diz: amem ao Senhor Jesus. Eu gostaria de convidá-lo a, panoramicamente, passar por esses versículos para aplicar em nossas vidas. Vamos ver o que Pedro quer dizer com isso. Ele, em primeiro lugar, diz: amem aos amigos e aos inimigos. Versículos 8 e 9. Queridos, o amor é o alicerce da ética cristã e cumpre todas as exigências da lei. Por isso, Pedro fundamenta seus conselhos éticos no amor. E ele nos dá aqui nesses versículos 8 e 9 3 lições. Então vamos ver essas lições apresentadas por Pedro, tá? Então, primeira lição: todo cristão receberá bênção por herança. Olha, versículo 8 é muito claro em falar sobre a herança que nós vamos receber. O versículo 9, melhor dizendo, diz: não pagando mal por mal ou injúria por... ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Tá bom? Isso aí é o segundo ponto, irmãos. Eu me confundi aqui na leitura, tá bom? Me deu um delay aqui, mas voltando para a primeira lição, tá bom? Todo cristão deve ser virtuoso. Aí está no versículo 8, o que ele diz. Ele apresenta 5 virtudes, tá bom? Então, primeira virtude, ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo. Isso fala de harmonia e de unidade. É o que nós precisamos a cada dia para sermos cristãos verdadeiros e cheios do Espírito Santo. Ele fala compadecidos.
é simpatia pelos outros, pelas necessidades dos outros, é estar disposto a se colocar no lugar do outro. Ele diz fraternalmente amigos, fala de amor fraternal, amor de verdade, não amor apenas em palavras. Ele fala de misericordiosos, compassivos para com as necessidades dos outros, com as enfermidades dos outros. Ele fala em humildade. Isso fala de atitude de servos. Queridos, mais do que nunca, nós precisamos de unidade. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos ser compassivos uns com os outros. Precisamos de uma atitude de servo. Agora é que nós vamos ver então a segunda lição que eu tinha me adiantado. Tá bom? Todo cristão receberá bênção por herança. Essa bênção que o cristão receberá por herança é a vida eterna. Aqui nós servimos a Deus e temos que ter as qualidades e as atitudes que vimos antes. Mas a bênção da vida eterna, que começa aqui, desfrutaremos eternamente na glória com o Senhor, quando Ele vier nos buscar. E a terceira lição, aqui no primeiro ponto, ou na primeira parte da divisão do capítulo 3, a partir do versículo 8 da primeira carta de Pedro, todo cristão foi chamado para abençoar. Olha, versículo de número 9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Fomos abençoados para abençoar. Nós às vezes queremos só bênçãos, mas não queremos abençoar. Abençoemos os nossos irmãos, abençoemos as pessoas que não são nossos irmãos em Cristo Jesus, mas que fazem parte da humanidade criada por Deus, que precisa da graça de Deus. Vamos abençoar cada uma das pessoas que nós conhecemos, irmãos. Vamos fazer isso. Ontem, à noite, a irmã Marísia, eu estou vendo que ela está aqui assistindo e participando, né? Eu quero dizer assistindo, porque é novo isso, mas é participando do culto, não é? Conosco, dessa escola bíblica dominical. A irmã Marísia ontem me passou um pedido sobre uma pessoa que está internada aqui em Uberlândia, né? É o Murilo, o neto da Rosa. Ele precisa muito das nossas orações. A situação dele piorou um pouco, ele está com dificuldades, não sabe, ele está com câncer. E o tratamento não tem surtido o efeito que a família que ele esperava. E ele está internado aqui em Uberlândia. E eu gostaria de pedir a você, ore por ele. Ore pela família. Não é fácil. Diante da crise e da epidemia que nós estamos enfrentando, o rapaz está internado com outra dificuldade. Vamos orar para Deus livrar ele de ser contaminado pelo coronavírus. Vamos orar para Deus livrá-lo dessa enfermidade que ele tem. Deus pode fazer, Ele é poderoso. Oremos agora. Vamos fazer uma oração, irmão. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos colocar esse rapaz nas mãos do Senhor. Mas vamos colocar também o irmão José Custódio. Vamos colocar também o irmão João, que está se recuperando. A própria irmã Marisa, o irmão Raul, a irmã Maria das Dores. Olha, vamos colocar todas as pessoas. Se você lembrar de alguém agora nesse momento, coloque ele em oração. Vamos orar. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Pai Celestial, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, colocar o Murilo em tuas mãos. Tu sabes o que ele tem. É uma doença terrível. Mas o Senhor pode fazer uma obra. O Senhor pode operar instantaneamente para curá-lo, colocando sua mão sobre a vida dele. Ou o Senhor pode usar o tratamento. Ele está internado, a família está chorosa, com dificuldades, com medo da contaminação do coronavírus. Senhor, faz uma obra na vida daquele jovem e traz paz, alegria, felicidade, consolo para a família. Colocamos o irmão José Custódio, teu servo, que há pouco tempo estava com pneumonia, mas Deus o sarou.
Livra ele da contaminação, Pai, por conta da sua idade. Tem misericórdia do teu servo. Pedimos pelo irmão João que está se recuperando da cirurgia. Deus, coloca a mão sobre o teu servo. Consola o seu coração. Abençoe a sua vida. Colocamos a irmã Marísia, o irmão Raul, a irmã Maria das Dores. Pai Celestial, faz uma obra na vida desses irmãos. E na vida daqueles por quem os irmãos estão orando agora. Em nome e no amor do Senhor Jesus. Pois bem, queridos, continuamos meditando na palavra do nosso Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Então vamos continuar. Deixa eu falar uma coisa para você. O segundo ponto da palavra de Pedro, em 1 Pedro 3,15, a partir do capítulo, a partir do versículo 8, tá bom? Os versículos agora de 10 a 23, é que Pedro disse assim, amem a vida. Amem a vida. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Gente, nesses versículos, Pedro cita claramente, quase que literalmente, versículos do Salmo 34, versículos de 2 a 15. Deixa eu falar uma coisa para você. O sofrimento e a dor não devem fazer o cristão desistir da vida. Ele deve tomar a decisão de amar a vida e ver que há felicidade em cada dia que Deus nos dá. Citando aí os versículos 15 e 16 do Salmo de número 34, que eu quero convidar você a ler aí na sua casa. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 34, versículos 15 e 16. E você, quando ler esse versículo, veja bem que Pedro revela 3 certezas maravilhosas que nos encorajam em tempos difíceis. Você abriu a sua Bíblia? Você leu esses versículos aí? Eu quero convidar você a ler esse versículo aí, ó, Salmo. Eu vou ler para você aqui também, tá bom? Porque às vezes você está assistindo, talvez você não seja cristão, eu não seja cristão da nossa mesma linha, ou talvez você não tenha pegado sua Bíblia. Eu vou ler com você Salmo de número 34, versículos, ó, eu vou ler de 12 a 15, tá bom? E de 12 a 16. O salmista diz assim, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Que lições maravilhosas nos encorajam em tempos difíceis, que Pedro queria que os irmãos que viviam naquela dificuldade na sua época aprendessem. Primeiro, é que Deus vê nossas tribulações. Deus sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando. Deus não é cego, Ele não é surdo. Deus não é um homem. Deus sabe o que nós estamos enfrentando e como estamos enfrentando, alguns com mais calma, outros com mais dificuldade, outros a ponto de perderem a calma, de entrarem em pânico. Deus sabe. Olha, Deus sabe o que você está passando nesse momento. Segunda coisa, Deus ouve as nossas orações. Olha, veja o versículo de número 5. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Sabe a oração que fizemos agora há pouco? Deus já respondeu, porque Ele é poderoso. A oração que fizemos no início do culto, Deus ouviu e já respondeu também. Creia nisso. Deus ouve as nossas orações. E a outra lição preciosa é que Deus lida com os nossos inimigos. Gente, nós
queremos, de vez em quando, nos vingar. Porque as pessoas perseguem os crentes. Elas nos perseguem. Elas perseguem a liderança da igreja, elas perseguem os irmãos, membros da igreja. As pessoas, hoje a coisa está difícil. Até no Facebook a coisa está difícil, não está? No WhatsApp. De vez em quando a gente está se estranhando com alguém e a gente quer, de todo jeito, às vezes, se vingar. Mas deixa eu falar uma coisa. Se alguém é seu inimigo porque você é um cristão, se você tem alguma dificuldade, deixa nas mãos de Deus. Deus vai lidar com os nossos inimigos e Ele pode transformar os inimigos em amigos, se nós amarmos os nossos amigos e os nossos inimigos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Na terceira parte do texto da carta que nós estamos lendo, versículos de 14 a 22, Pedro diz assim: amem ao Senhor Jesus. Amem ao Senhor Jesus. Pedro escreveu para os crentes perseguidos. Por isso, ele orienta os irmãos que, mesmo no sofrimento, devem ser zelosos da prática do bem. Se o sofrimento for por causa do seu compromisso com Jesus, ele se torna bem-aventurado. Se você está sofrendo porque você é um cristão, Pedro diz, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Não se esqueça disso, tá bom? Você é bem-aventurado. E eu queria que você acompanhasse, lendo a palavra de Deus, na sua própria Bíblia. Eu não sei se você está acompanhando aí, lendo na Bíblia, tá bom? Eu estou voltando aqui o meu texto, que eu estava em Salmo 34, para 1 Pedro capítulo 3. E versículo 14, aí diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Então, queridos, Pedro, quando ele escreve aqui para os irmãos que estão sofrendo por causa da sua fé, ele diz, nesse momento, vocês devem amar o Senhor Jesus. E ele fala sobre 4 atitudes do cristão diante do sofrimento. Primeiro, no versículo 14, ele diz, não tenham medo das ameaças dos seus adversários. Eu li a primeira parte do versículo 14, a segunda parte diz, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Olha, nenhuma ameaça pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Pode nos tirar do céu. Nenhuma perseguição. E nenhum vírus, seja ele que vírus for. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está conosco. Deus está com você. Aí, nesse momento. Não se preocupe. Busque ao Senhor. Segunda atitude que Pedro recomenda aos irmãos diante da perseguição e do sofrimento é que reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Rei em suas vidas ou de suas vidas. Versículo de número 15, que nós memorizamos, ele diz assim, olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. A Cristo como Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Há muito tempo atrás, a igreja entrou numa furada. Eles criaram uma ideia chamada dualismo. Você pode ter Cristo como Salvador, mas não necessariamente como Senhor. Isso não é verdade. Se Jesus é seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Obedeça ao Senhor Jesus. Tenha Ele como o Senhor da sua vida. Siga-o pela sua palavra. Reconheça Jesus como Senhor e Rei da sua vida. Ele não apenas salvou você. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele é Senhor da sua vida. Uma outra recomendação que Pedro dá é testemunhem a sua fé. Veja,
restante do versículo de número 15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso significa que nós devemos confiar no Senhor, estar diante do Senhor, depender do Senhor e testemunhar do Senhor a todas as pessoas. Mas há pessoas que têm perguntas difíceis, perguntas provocadoras. Às vezes as pessoas atacam o Evangelho. E nós vamos estar preparados para dar uma resposta bíblica, responsável, consciente e firme para essas pessoas. Não precisamos atacá-las, mas devemos ser firmes em testemunhar a nossa fé. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a segunda atitude que Pedro recomenda é que vivam o projeto que Deus tem para as suas vidas. Veja versículos 16 e 17. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. No testemunho e no contato com as pessoas. Aí ele diz aqui no versículo de número 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Devemos viver o projeto de Deus para nossas vidas. Se vamos sofrer, soframos por pregar o Evangelho, por dar um bom testemunho, por sermos crentes de verdade, cristãos que não desistem nunca da vida das pessoas. Queridos, para Pedro, Jesus foi o maior exemplo de alguém que viveu e sofreu segundo a vontade de Deus. Nos versículos de 8 a 22, ele apresenta Jesus como exemplo perfeito de alguém que fez a vontade de Deus enfrentando o sofrimento. Por isso, eu creio que ele apresenta 6 verdades sobre a morte de Jesus a partir dos versículos de 18 a 22. Que é onde ele apresenta esse exemplo perfeito de alguém que fez a vontade de Deus, enfrentando o sofrimento que é o Senhor Jesus. Essas 6 verdades estão aí nesses versículos 18, 19, 20 e 21 e 22. Eu gostaria que você acompanhasse. Eu não vou ler os versículos, mas você pode ler aí e acompanhar o que eu vou lhe falar agora. Essas 6 verdades. Primeiro, a morte de Jesus, ela foi espontânea. Ele não foi empurrado aqui na terra para morrer. Ele veio porque quis. Ele veio por amor. Segundo, a morte de Jesus foi única. Ninguém precisa mais morrer para ser salvo. Fazendo nenhum sacrifício mais. Jesus fez isso de uma vez por todas. Por isso que ela foi expiatória. Ela foi para perdoar os pecados de qualquer pessoa da humanidade. Ela foi substitutiva. Jesus substituiu os pecadores lá na cruz, quando deu a sua vida por eles. Ela foi eficaz. O sacrifício de Jesus é eficaz. Todo aquele que olha para Jesus e o recebe como único e suficiente Salvador, confessando os seus pecados, dos quais se arrependeu, tem o perdão dos seus pecados. Por isso que a morte de Jesus é eficaz. E ela foi vitoriosa, porque ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou para a glória de Deus. E está vivo. E segundo as Escrituras, ele está diante de Deus. Está à direita de Deus e intercede pela humanidade, intercede pelos seus filhos. Queridos, esse parágrafo, é nele que nós temos o versículo 15, 1 Pedro 3 e 15.
O que esse parágrafo, então, e o versículo 15 que nós memorizamos, tem a ver com a defesa da fé e a revitalização da igreja. Eu queria, depois de nós pensarmos sobre o texto, dizer para você o que isso tem a ver. Primeiro, a gente precisa definir o que é a defesa da fé. A defesa da fé, meus irmãos, é o que nós chamamos de apologética. Apologética vem da palavra grega apologia e significa simplesmente defesa. No caso da teologia, defesa da fé. Por isso que apologética é o ramo da teologia que procura explicar as verdades da fé de maneira lógica e racional. Agora, pensa comigo, o cristão, todos eles, devem ter conhecimento, coragem e firmeza para defender o evangelho. Porque cristãos genuínos amam a verdade e refutam o erro. Mas refutam, como Pedro disse, com tranquilidade, com calma, com esperança, com palavras racionais, sem atacar e sem ofender. Todos os cristãos devem ter conhecimento, coragem e firmeza para defender o evangelho ou defender a sua fé. Porque cristãos genuínos amam a verdade e refutam o erro. Não é de hoje que o diabo e os seus agentes tentam confundir e enganar os cristãos, enganar os crentes. Queridos, eles lutam incansavelmente para confundir a igreja. Eles citam versículos, argumentam sobre as doutrinas da igreja, falam muito sobre usos e costumes e as tradições dos homens, atacam a liderança da igreja, atacam os irmãos. Olha, eu vou te falar, a coisa não é brincadeira. Por isso, Pedro disse claramente, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Há duas coisas nesse versículo que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, santificação. Pedro diz assim, Cristo como Senhor. Isso fala de vida com Deus, vida de oração, vida de leitura e estudo da palavra e de prática. Não adianta orar todo dia e ler a Bíblia todo dia se a gente não vai praticar todo dia aquilo que a Bíblia diz, aquilo que lemos e aquilo que dizemos ao Senhor que vamos fazer. Temos que fazer. Isso é santificação. Segunda coisa é preparação. Ele diz, estando sempre preparados. Por isso precisamos de uma vida devocional. Por isso precisamos de encontros como esse da Escola Bíblica Dominical, da quarta-feira, e precisamos do culto de domingo à noite para nos preparar para pregar o Evangelho e defender a nossa fé. Agora, queridos, qual a importância de se estar preparado para defender a fé da igreja? Para defender a nossa fé? Para defender a igreja de Jesus Cristo. Qual a importância de se estar preparado? Primeira coisa, a importância de se estar preparado está em que nós somos fortalecidos e edificados. Ou fortalecimento e edificação pessoal e congregacional. Quando eu faço os meus deveres, quando eu cumpro o meu papel, eu ajudo a igreja também a fazer o seu. Quando eu estou preparado, eu sou fortalecido e edificado pelo Senhor. Segundo, estar preparado nos capacita para o testemunho, para a pregação e para o ensino. Olha, mais do que nunca, nós precisamos estar preparados para o testemunho. Por isso precisamos estudar a palavra de Deus mais do que nunca. Todos os dias. Nós, nossa família, precisamos disso. E uma outra coisa, preparação.
Preparação para a argumentação bíblica contra a operação do erro. Quando eu digo a argumentação bíblica, não é apenas citar os versículos, mas é argumentar em toda a Escritura, de forma coerente, de forma lógica, racional, contra o erro e a heresia que tenta atrapalhar a igreja. Olha, há muita coisa boa nesse mundo. A filosofia é uma coisa boa, a psicologia é uma coisa boa. Na verdade, todas as ciências, elas são boas, porque elas foram criadas por Deus. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas os homens que não temem a Deus usam a boa ciência para tentar contradizer o que Deus diz. E às vezes contra os cristãos, e às vezes contra a humanidade. Por isso, precisamos estar preparados para argumentar biblicamente contra a operação do erro. Queridos, muitas são as razões que levam as pessoas a se afastarem da igreja e não mais abraçar a fé cristã. E nós sabemos disso. Nossa igreja enfrentou muitas dificuldades nesses 3 anos que estamos aqui com os irmãos. Nós temos enfrentado. E o que eu vou falar agora, realmente nós estamos falando com conhecimento de causa, com a experiência. As 3 razões principais que eu creio que levam as pessoas a se afastarem da igreja e não abraçar a fé cristã são, primeiro, por razões ideológicas. As pessoas substituem a verdade bíblica por inverdades humanas. É aquilo que eu acho. Olha, eu aprendi isso desde que eu era criança. Dizem as pessoas, mas eu aprendi isso desde que eu recebi Jesus como Salvador. Um exemplo, há muitas pessoas que acreditam, e que nós tínhamos pessoas aqui no nosso meio também que acreditavam, que elas só eram salvas porque haviam se batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é verdade. Isso é torcer a Escritura. E tem pessoas que defendem isso, citam um monte de versículo, uma palavra de Pedro lá em Atos dos Apóstolos e aquela coisa toda. As pessoas substituem a verdade bíblica por inverdades humanas. Segunda razão que tem afastado pessoas da igreja são as razões que eu chamo de razões do passado. As pessoas substituem a verdade bíblica por experiências ruins. Mas o pastor era assim, quando eu recebi Jesus como meu Salvador, ou quando eu conheci a igreja. Nossa, pensa num pastor ruim. Mas a esposa do pastor eu vou te falar. Olha, mas irmão fulano, aquele diácono, eu quase que eu recitava um versículo para aquele diácono um dia, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. As pessoas torcem as escrituras, elas substituem a verdade bíblica por experiências ruins. Discutindo com os irmãos, na igreja tem muito fofoqueiro, na igreja as pessoas são hipócritas. Nossa, contei uma coisa para um irmão, o irmão contou para todo mundo. Experiências ruins do passado levam as pessoas a desacreditar da verdade bíblica e a substituir a verdade bíblica por experiências ruins. Uma outra razão que leva as pessoas a se afastarem da igreja e não querem nada com o evangelho são as razões do coração. É quando as pessoas substituem a verdade bíblica por relacionamentos ruins. Eu falei alguma coisa sobre isso nas razões do passado. Mas às vezes é no presente. Às vezes as pessoas não se entendem. Não conseguem fazer amigos. Não conseguem se inteirar. Às vezes a igreja também não consegue fazer o seu papel. E às vezes as pessoas têm um relacionamento ruim com algumas pessoas crentes.
E tem mais uma coisa, a igreja tem pessoas nela, e às vezes até membros da igreja, né, no seu rol de membros, que, na verdade, estão num processo de conversão. E às vezes nem são convertidos ainda, estão lá anos a fio ouvindo o evangelho, mas não fizeram uma decisão de verdade. Nunca mudaram de vida de verdade. E essas pessoas causam esses relacionamentos ruins. E algumas pessoas se afastam da igreja porque substituem a verdade bíblica por relacionamentos ruins. Deixa eu te falar uma coisa. Fica na verdade bíblica. Deixa as inverdades humanas, as experiências ruins e os relacionamentos ruins. E firme-se na verdade bíblica. Queridos, eu gostaria de concluir essa manhã com 3 aplicações sobre o processo de revitalização, ou a defesa da fé no processo de revitalização. Tudo que eu disse foi para chegar aqui, para dizer para você que o texto tem tudo a ver com revitalização da igreja, que a defesa da fé tem tudo a ver com a revitalização da igreja. Primeiro, no processo de revitalização, vamos nos apegar às verdades bíblicas. Vamos nos apegar às verdades bíblicas. Gente, irmãos, amigos, o que deve preencher a nossa mente, o que deve fortalecer a nossa fé, edificar a nossa vida, é a verdade bíblica. E como igreja, povo de Deus, no processo em que estamos passando de revitalização da nossa igreja, precisamos nos apegar às verdades bíblicas. É por isso que nesse tempo em que nós estamos juntos estudando a palavra de Deus, nós temos estudado livros da Bíblia, textos extensos da Bíblia, e temos tentado nos apegar cada dia mais firme às verdades da palavra de Deus. Porque senão, nesse processo difícil do tratamento de Deus conosco, nós não vamos resistir à tentação de abandonarmos a igreja e talvez abandonar o Senhor. No processo de revitalização, vamos nos apegar àquilo que a palavra de Deus nos diz. Segundo, no processo de revitalização, vamos buscar a Deus no presente, olhando para o futuro. Vamos buscar a Deus em oração, intimidade com Deus, vida com Deus. Mas não só pensando no presente, no que Deus está fazendo, mas pensando no que Deus vai fazer, ou vai continuar fazendo no futuro. Vamos buscar a Deus por uma igreja forte, sólida, fiel, firme nas Escrituras, firmes em Deus, firmes no senhorio do Senhor Jesus. No processo de revitalização, meus irmãos, vamos buscar a Deus no presente, olhando para o futuro. E a terceira aplicação é que no processo de revitalização, vamos defender a nossa fé, pregando e ensinando. Não vamos deixar de pregar o evangelho. Mas a nossa igreja está enfrentando uma dificuldade, um processo, algumas pessoas saíram, outras chegaram, outras não ficam. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que o diabo faz? Ele tenta colocar na sua mente, na minha mente, no meu coração, no seu coração, de que não dá mais. De que a gente deve desistir da igreja. Deve desistir do trabalho que Deus nos deu. Sabe o que ele faz? Ele usa pessoas. E às vezes de casa em casa. Por isso você precisa tomar cuidado com quem você recebe na sua casa. Você precisa tomar cuidado na mensagem que você recebe pelo WhatsApp, pelo Facebook sobre a igreja. Deus usa, o inimigo, melhor dizendo, usa pessoas para dizer para você, por que será que a gente está tendo tão pouco batismo? Olha, tem alguma coisa errada. Por que será que as pessoas vêm para a nossa igreja e não ficam na nossa igreja? Por que será que as pessoas saíram da nossa igreja? Deixa eu falar uma coisa para você.
Essa palavra de Deus é para nós hoje. Para nós defendermos a nossa fé. Nós servimos a Jesus. Nós pregamos o Evangelho. Nós defendemos a fé que foi nos entregue. E nós defendemos a nossa igreja. Por isso, querido, não ouça esse tipo de recado do inimigo. Vamos nos apegar às verdades bíblicas. Quando alguém falar para você, estou preocupado que não fica ninguém na igreja, o pessoal vem, sai, está com dificuldade. Fala para essa pessoa. Ou então pergunta, na defesa da sua fé, como diz Pedro. Você crê na soberania de Deus? Você crê que Deus está fazendo uma obra na nossa igreja? Então descansa nele, irmão. E Deus vai te abençoar. Quando alguém tentar colocar dúvida na sua cabeça sobre a liderança da igreja, o pastor da igreja, sobre os professores da escola dominical, sobre quem quer que seja, pergunte se a pessoa acredita no chamado de Deus. Pergunte se a pessoa crê que Deus está trabalhando em cada pessoa na nossa igreja. Que talvez Deus não esteja trabalhando na vida dessa pessoa. Talvez Deus não esteja trabalhando na vida do mensageiro de Satanás. Mas na sua vida Ele está trabalhando. Na minha vida Ele está trabalhando. Vamos defender a nossa fé, pregando e ensinando. A pessoa não quer que a gente pregue, a gente vai pregar. A pessoa não quer que a gente ensina, a gente vai ensinar. A pessoa não quer que a gente ensina sobre família, a gente vai ensinar sobre as verdades bíblicas sobre família. A pessoa não quer que a gente pregue o evangelho da salvação, que Jesus é o único que pode salvar, a gente vai continuar pregando. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, ide ensinar em todas as nações, fazer discípulos. Temos que continuar, irmãos, defendendo a nossa fé com a verdade bíblica. Então tenha isso no seu coração. Neste processo de revitalização, vamos nos apegar às verdades bíblicas. Neste processo de revitalização, vamos buscar a Deus no presente, olhando para o futuro. Neste processo de revitalização que estamos enfrentando, vamos defender a nossa fé, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho e praticando o Evangelho. Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra. Eu vou mandar nos grupos da igreja o esboço desse assunto para você fortalecer ainda mais a sua fé. Curve a sua cabeça agora e vamos orar, buscar ao Senhor, em nome e no amor do Senhor. Oremos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, obrigado essa manhã, porque podemos estudar a Tua Palavra, porque podemos buscar o Senhor e podemos ver que a primeira carta de Pedro tem tudo a ver conosco. E esse capítulo 3, versículo 15, tem tudo a ver conosco. Queremos estar preparados para defender a nossa fé. Queremos estar santificados diante do Senhor para defender a nossa fé. Não deixe, ó Deus, que o inimigo nos confunda. Não deixe que o diabo nos atrapalhe. E nem os seus agentes. Sejamos firmes diante do Senhor. Não deixe, ó Deus, que este mundo, com suas ideologias, filosofias ou projetos de vida anticristãos, atrapalhem a nossa fé, atrapalhem a nossa caminhada. Fortaleça-nos para pregarmos o Evangelho com coerência. Fortaleça-nos para responder com mansidão àqueles que pedem a razão da nossa fé. Dá-nos firmeza, amor, uns para com os outros e amor pela nossa comunidade. Nessa oração também, colocamos, ó Deus, a nossa comunidade. Não somente Uberlândia, mas o estado de Minas Gerais, os estados do nosso país. Colocamos, ó Deus, também a capital do nosso país. Colocamos o mundo inteiro em Tuas mãos, nesse processo de lidar com o coronavírus. Dá-nos a vitória sobre esse vírus, ó Senhor, para o louvor da Sua glória. Abençoe os cientistas, os que procuram uma cura, os que procuram uma vacina. Ajuda que todos os testes que estão sendo feitos possam ser usados para curar o Teu povo. Todas as vacinas que estão sendo preparadas sejam para imunizar o mundo inteiro. Ó Deus, eu peço pelos governantes do nosso país. Tenha misericórdia do presidente da República, dos seus ministros, dos governadores,
dos deputados, dos senadores, dos deputados estaduais também, dos prefeitos, dos vereadores, gente que tem que tomar decisões difíceis, que eles tomem com consciência, com responsabilidade, com honestidade, para conter essa onda. Pedimos pela população que haja calma, paz, e que o povo possa obedecer às autoridades. Repreende, ó Deus, todo o mal. Não deixe que haja um atrapalho na prevenção para deter a contaminação desse vírus. Colocamos diante do Senhor a tua igreja, que neste momento ela seja uma conselheira do Estado. Neste momento ela esteja junto com o Estado. Que neste momento a igreja possa ajudar o Estado com oração e com a tua palavra. Nós colocamos diante do Senhor também aquelas pessoas que são a linha de frente contra esse vírus. Os enfermeiros, os médicos, as pessoas, todas elas que trabalham em hospitais, os bombeiros, a polícia militar, todos aqueles que estão na frente, ó Deus, sem exceção. Tenha misericórdia deles. Livra-os deste mal. Dá-nos uma manhã de paz na tua presença e abençoe o teu povo, em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém. Queridos, logo mais às 19h30 estaremos celebrando o nosso culto. Não esqueça, nós vamos hoje falar em Lucas capítulo 10, o Evangelho integral. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua família. Não esqueça de ler Provérbios 2 e orar. Deus abençoe, tenha uma boa tarde na presença do Senhor Jesus e à noite, logo mais, nos encontraremos para adorar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.